Sejam todos muito bem-vindos a Prosperar BPO Financeiro. Se você está assistindo esse vídeo é porque você tomou a decisão de juntar-se à nossa equipe comercial e começar uma nova etapa da sua vida profissional, que espero que seja de muito aprendizado e que espero que seja de bons frutos, tanto para vocês quanto para nós, que vocês consigam atrair novos clientes e no que depender da gente aqui na Prosperar, vocês terão esse sucesso. Me chamo David, eu sou economista e sou CEO da Prosperar BPO Financeiro e esse é o nosso treinamento para a nossa equipe comercial. Vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre todos os nossos serviços, vamos tentar abordar eles de uma forma simplificada para que vocês possam entender e que facilite a apresentação de vocês com o cliente. Nós vamos falar então dos nossos serviços aqui de BPO e também vamos falar dos serviços dos nossos parceiros, além das ferramentas que nós utilizamos no nosso dia a dia, que é o CRM, que é indispensável para a equipe comercial, para que vocês consigam qualificar melhor os leads de vocês. Vamos falar do nosso calendário para agendamento de reuniões, onde nós utilizamos dentro do próprio sistema de CRM, é o mesmo sistema que é o Bitrix 24. Vamos falar sobre o dado CNPJ, o base CNPJ, perdão, que é a nossa ferramenta que a gente utiliza para prospectar clientes, né? Nós temos uma assinatura premium que nós vamos disponibilizar para vocês comerciais esse acesso para que vocês possam buscar leads qualificados e principalmente falar diretamente com os decisores, né, com os tomadores de decisão da empresa, né, sem passar por uma contabilidade ou por um setor financeiro antes. Tá? Vamos também mostrar um pouquinho do nosso e-mail, como é que ele funciona e como que vocês alteram para a assinatura de vocês na hora de enviar uma proposta comercial. Então vamos começar aqui pela nossa apresentação comercial. Essa aqui vai ser a ferramenta de vocês. Ela vai estar disponibilizada nos nossos grupos do WhatsApp e do Telegram. Aí vocês podem também nos solicitar para mim, para a Ana, via WhatsApp, tá? No nosso privado, a gente disponibiliza para vocês, caso vocês ainda não tenham. Essa aqui vai ser a principal ferramenta de vocês no uso do dia a dia, tá? Isso aqui é o que vocês vão usar nas apresentações para o cliente, tá? Então essa é a nossa apresentação comercial, onde nós vamos falar então um pouquinho da nossa missão, dos nossos valores e do nosso propósito. Nossa missão na Prosperar, ela é desburocratizar e simplificar os serviços financeiros, promovendo uma gestão eficaz e transparente para os nossos clientes. Através da nossa expertise em economia e gestão empresarial, buscamos facilitar o acesso à informação financeira e fornecer soluções personalizadas que permitam às empresas e indivíduos prosperarem financeiramente. Os indivíduos, não somente as empresas, a gente fala de vocês comerciais, tá? Tanto é que na nossa proposta comercial, nós oferecemos para vocês uma renda passiva, né, todos os meses, enquanto o cliente que vocês trouxerem se manter ativo conosco. Então, significa que se o cliente permanecer 30 anos trabalhando com o nosso BPO, durante esses 30 anos vocês vão estar recebendo uma porcentagem sobre o valor que ele paga mensalmente para a gente. Isso é uma forma que nós temos de não só de fazer com que vocês continuem buscando novos clientes, mas que seja uma motivação a mais para que vocês possam estar em contato com o cliente que vocês já prospectaram, o cliente que já assinou o contrato, porque é do interesse de vocês que esse cliente se mantenha ativo, que ele se mantenha em dia conosco, para que vocês possam continuar recebendo os seus valores todos os meses, tá? A nossa ideia de desburocratizar e simplificar é simplesmente dar o acesso a pequenas e médias empresas, principalmente, que não têm tanto poder financeiro em relação às grandes empresas, o acesso a profissionais altamente qualificados com conhecimento sobre os serviços financeiros, que não é tão simples quanto parece, né? Hoje simplificou muito, né, o serviço financeiro a partir do auxiliar administrativo, onde você paga um salário que chega a ser ridículo de tão baixo, mas um serviço também que você acaba tendo é um serviço muito básico. Uma gestão de contas a pagar e receber, eu consigo ensinar meu filho de 7 anos a fazer, ele vai conseguir gerir isso. Não é algo tão difícil de ser feito. Agora, você ter uma pessoa capacitada do outro lado da tela, que consiga projetar o fluxo de caixa da empresa para saber se ela vai conseguir cumprir com as suas obrigações fiscais, tributárias e principalmente com fornecedores, aí é outra história. A maioria dos colaboradores hoje em dia nas empresas não tem esse conhecimento, muitas vezes por uma falta de treinamento, por uma falta de orientação ou às vezes, em alguns casos, até mesmo uma falta de interesse em buscar esse conhecimento.
Nós, a Prosperar ou outras empresas de BPO oferecem esse acesso a pessoas qualificadas, com conhecimento de mercado, com conhecimento sobre a gestão, né, sobre a gestão financeira das empresas, para que a gente possa programar e entender que se a empresa não vai ter saldo, caixa suficiente para cumprir com as suas obrigações em determinado período, para que a gente tenha tempo hábil de renegociar esses valores com os fornecedores do nosso cliente, evitando assim juros e multas, que muitas vezes é isso que acaba impactando diretamente no fluxo de caixa do cliente. Tá? E a questão de simplificar, nós aqui da Prosperar, a gente não utiliza gráficos, a gente não utiliza, como eu posso dizer, aqueles gráficos que não fazem o menor sentido, que muitas vezes para nós que temos conhecimento financeiro faz sentido e a gente consegue de uma certa forma analisar isso de uma forma muito simples, mas o empresário não tem esse conhecimento na maioria das vezes e esse gráfico, aquele monte de números e aqueles gráficos verdes, vermelhos, só vai confundir ainda mais a cabeça dele. Então a gente simplifica isso através dos números e dentro de um dos nossos pacotes, que a gente vai falar mais para frente, nós temos a opção de reunião trimestral de análise, onde nós vamos apresentar os números para o cliente e, junto com ele, criar uma estratégia que seja adequada para a empresa dele, para que a empresa dele prospere. Sobre os nossos valores, nossa ética, integridade, transparência e responsabilidade social. A ética, né, simplesmente sem ética a gente não sobrevive no mercado, nenhuma empresa sem ética sobrevive no mercado por muito tempo. Integridade é sermos íntegros e entregar aquilo, prometer para o nosso cliente somente aquilo que a gente pode de fato entregar. Não oferecer algo que seja irreal e que na verdade vai gerar um transtorno ou uma frustração para o nosso cliente. Então a gente só pode prometer aquilo que de fato a gente pode entregar. Isso é ser íntegro. Não prometer nada que seja alusivo, né, à realidade. Então vamos prometer somente aquilo que de fato a gente pode entregar. Por mais que o mercado está cheio de pessoas prometendo um monte de coisa e não entregando absolutamente nada, infelizmente as pessoas caem nisso, acreditam que é fácil. Então vamos ter essa integridade de prometer para o nosso cliente somente aquilo que de fato a gente pode entregar. Transparência. Transparência sobre os números, sobre as tomadas de decisões, e a gente tem que ser muito transparente e muito direto com o nosso cliente. Em alguns momentos a gente tem que puxar a orelha dele por algo que está sendo errado e que isso vai levar a empresa dele para algum problema financeiro. Isso a gente tem que ser muito transparente e a gente é muito transparente nessa parte, de falar diretamente com o cliente aquilo que precisa ser dito, aquilo que uma pessoa, um funcionário não vai dizer jamais para o seu patrão, mas nós temos essa obrigação, porque essa é a nossa responsabilidade. Nós queremos que a empresa prospere, nós queremos que a empresa cresça, que a empresa se desenvolva e a gente quer fazer parte disso e nós vamos brigar com o nosso cliente se for necessário para que isso aconteça. Isso é ser transparente, é falar o que precisa ser falado no momento em que precisa ser falado. Responsabilidade social, a economia, eu sou formado, eu como economista prezo muito pela responsabilidade social, porque a economia, diferente do que muitas pessoas pensam, ela é uma ciência social. Né? Apesar da gente lidar muito com números, de falar muito de exatas, a nossa ciência, a ciência econômica, ela é uma ciência social. Né? Ela é algo que nós estudamos para buscar soluções que sejam para o bem comum, né? Para o bem da população brasileira como um todo. Então eu prezo muito pela responsabilidade social e tanto é que tenho pacotes hoje, nós temos pacotes financeiros voltados para os microempreendedores individuais, que é uma parcela muito grande do nosso mercado e é uma parcela que é totalmente esquecida pelas empresas. Então eu prezo muito com esse cuidado, porque o MEI nada mais é, na imensa maioria das vezes, aquele CLT que não era valorizado dentro de uma empresa, que o trabalho dele não era valorizado o suficiente, que ele se especializou numa área e foi trabalhar por conta própria, muitas vezes sem o conhecimento financeiro e sem o conhecimento tributário. E a gente está oferecendo isso para ele por um valor que é muito abaixo daquilo do que uma empresa pagaria para ter hoje um economista formado, para ter contadores formados, para ter administradores formados dentro da empresa dele, auxiliando ele nas tomadas de decisões para que a empresa dele cresça e que ele também se desenvolva como profissional, para que ele foque realmente naquilo que é importante. Isso não somente para o MEI, para qualquer outra empresa, mas o MEI se encaixa muito nessa parte de responsabilidade social que nós temos.
propósito aqui na Prosperar é de capacitar as empresas e indivíduos a alcançar uma gestão financeira eficaz e tranquila. Então a gente volta muito para aquilo que eu acabei de falar sobre responsabilidade social, né? Principalmente para o MEI, alcançar uma gestão financeira eficaz e tranquila. Nós acreditamos que todos merecem ter acesso a serviços financeiros simplificados e soluções personalizadas. Esse tópico aqui é muito importante sobre as soluções personalizadas, porque cada cliente é um cliente e cada empresa é um desafio diferente. Então nós temos que ter um cuidado, uma responsabilidade em entender que cada empresa será diferente. Tanto na parte de abordagem de vocês comerciais, quanto no nosso dia a dia aqui, na utilização das nossas ferramentas de trabalho, cada cliente vai solucionar vai precisar de uma demanda personalizada para aquilo que ele realmente precisa fazer. Então, cada abordagem de vocês comerciais vai ser personalizada, então é algo que eu falo muito e sempre bato muito nessa tecla. O comercial ele não precisa falar muito, ele precisa entender o que o cliente precisa. Quando você conversa com seu cliente de uma forma aberta, sem tentar vender algo para ele, o cliente ele vai dizer para você aquilo que ele precisa e você vai ter a solução, tá? Então prestem muita atenção no que o cliente fala, deixem o cliente falar, que ele vai dizer para vocês exatamente aquilo que ele precisa e vocês vão entender se nós temos ou não a capacidade e a demanda necessária para aquele cliente, tá? Nós estamos empenhados em fornecer orientação especializada, promover a transparência e facilitar o caminho para o sucesso financeiro de nossos clientes. Aqui mais uma vez a gente fala sobre a transparência, tá? Que a gente quer ser muito transparente. Nossos principais objetivos é, como qualquer outra empresa, aumentar a base de clientes, né? Expandindo a nossa carteira, tanto em termos de qualidade quanto de quantidade. Tá? Não adianta nós termos uma quantidade imensa de clientes e nós não conseguimos oferecer a qualidade necessária de atendimento. Então nós vamos crescer, mas vamos crescer de acordo com aquilo que nós podemos entregar. Tá? Então a gente vai buscar sempre atender a necessidade de uma variedade de empresas e indivíduos. Variedade de empresas e indivíduos que a gente fala, a gente atende todos os segmentos do mercado. Tá? Apesar do BPO ser mais voltado para indústrias que vendem para comércios, para comerciantes, enfim, né, que fazem o negócio B2B, nós podemos atender também o pequeno comércio, que vende para o consumidor final, sem problema nenhum. A gente consegue também auxiliar esse empresário desse segmento. Tá? Em diferentes setores e regiões, estão diferentes setores, empresas de qualquer segmento, de qualquer tamanho, e diferentes regiões do Brasil. Nós temos hoje clientes no Rio Grande do Sul, nós temos clientes em Santa Catarina, nós temos clientes aqui no Paraná, temos clientes na Bahia, temos clientes no Distrito Federal, então a gente consegue atender qualquer região, principalmente pela facilidade que nós temos de apresentação do trabalho remoto. Melhorar a satisfação do cliente, né, garantindo excelência no atendimento ao cliente, né, oferecendo soluções financeiras personalizadas, mais uma vez aquilo que nós já comentamos. Comunicação transparente e suporte dedicado. Comunicação transparente, falar aquilo que precisa ser falado para o cliente, né? Mostrar de fato aquilo que precisa ser mostrado para ele, para que as decisões da empresa sejam sempre pensando no bem-estar da empresa como um todo, ao fim de aumentar a satisfação e a fidelidade dos clientes. Até hoje, até o presente momento, os nossos clientes são satisfeitos e estão fidelizados. Tá? Nós não temos problemas, nós não tivemos nenhum tipo de problema referente a clientes que estejam descontentes com os serviços oferecidos, né? E principalmente eles estão extremamente satisfeitos com o que a gente tem entregado, porque já os números já demonstram que a empresa está seguindo um caminho diferente do que ela vinha seguindo anteriormente. Aprimorar a qualidade dos serviços, né? Então a gente vai sempre continuar buscando opções de melhorar os nossos serviços, né? De melhorar o nosso atendimento, incorporando as melhores práticas do setor. Então a gente está sempre voltado, muito atento àquilo que tem de novidade no mercado, adotando tecnologias inovadoras. A gente investe muito em tecnologia, tanto é que a Ana, que é a nossa sócia aqui na Prosperar, ela é engenheira de software, então ela está sempre em busca de desenvolvimento profissional e nós investimos também no desenvolvimento profissional da nossa equipe. Então a gente compra muitas vezes alguns cursos e disponibiliza esses cursos para que vocês possam fazer, e entendendo que investir na nossa equipe profissional é o investimento que nós estamos fazendo na nossa empresa, mesmo que se a gente pensar que um funcionário, um colaborador aqui da Prosperar pode sair e trabalhar no concorrente,
nós estamos muito tranquilos e cientes de que nós estamos fazendo a nossa parte, entregando um profissional muito qualificado para o mercado, mesmo que ele vá para a concorrência. Tá? A nossa preocupação aqui não é em perder colaboradores para a concorrência, mas sim capacitá-los para que eles possam entregar um trabalho de qualidade no mercado e que lá na frente, mesmo que ele possa abrir um negócio próprio ou que ele vá trabalhar numa grande empresa, com uma multinacional, por exemplo, oferecendo serviços financeiros, ele poder dizer que um dia ele aprendeu aqui conosco e que aquilo que ele aprendeu aqui conosco ele pôde desenvolver em outra empresa e que ele levou aquela empresa para frente, que ele conseguiu ajudar aquela empresa a prosperar. Esse é o nosso significado. A gente não pensa em perder colaboradores, a gente pensa em desenvolvê-los, que mesmo que eles vão para o mercado, mesmo para que eles possam ir para um concorrente ou para uma outra empresa, que a gente possa perder esse colaborador para uma outra concorrente, a gente está entregando um profissional qualificado para o mercado. Expandir a presença do mercado, né? A gente quer ampliar a nossa presença no mercado, como qualquer outra empresa, aumentando a conscientização da marca e fortalecendo as nossas parcerias estratégicas. As nossas parcerias são muito importantes, tá, pessoal? A gente foca muito em parcerias voltadas para o setor financeiro e econômico, buscando sempre essas parcerias. A gente nasceu com esse propósito de buscar parcerias estratégicas, entendendo que a gente não precisa ter a resposta para tudo, mas nós precisamos de parceiros que tenham as respostas para perguntas específicas. Então hoje nós conseguimos atender pessoas na área tributária por conta dos nossos parceiros, a K1 e a AG Capital. Nós conseguimos atender parceiros na parte de energia elétrica, buscando redução de faturas de energia através da Indra Energia, que é um parceiro estratégico nosso. Ah, David, energia não tem nada a ver com financeiro. Tem, quando você traz economia para o cliente através de uma parceria estratégica num determinado setor, você está trazendo um desconto financeiro, você está trazendo uma oportunidade financeira para que aquele cliente busque uma redução dos custos dele. É financeiro, isso é preocupação nossa como financeiro. Promover a sustentabilidade financeira, mantendo uma base financeira sólida e sustentável. Então a gente gerencia os recursos da empresa como se fossem os nossos próprios recursos. Aquilo que voltamos a falar sobre a transparência com o nosso cliente, sobre a comunicação transparente com o cliente. É buscar falar aquilo para o cliente que precisa ser dito. Né? A gente não vai ter papa na língua no momento de tomar uma decisão para a empresa que, se for boa ou ruim, a gente tem que ser transparente. Olha, a decisão não é boa. Claro que nós vamos dar a nossa opinião como especialistas do mercado, como especialistas financeiros, e a decisão é do cliente, mas nós podemos orientá-lo a não tomar ou tomar aquela decisão. Isso é nossa responsabilidade, tá? Então, promover a sustentabilidade financeira nada mais é do que nós gerenciarmos os recursos daquele cliente como se fossem os nossos, né? Como se fosse o nosso recurso pessoal, como se fosse o nosso recurso aqui na Prosperar, garantindo a rentabilidade de longo prazo e minimizando os riscos financeiros, tá? Incentivar a inovação. Então, a gente está sempre em busca de inovação, buscando criatividade. Então, e a gente é sempre muito aberto a ideias, a sugestões, a críticas, mesmo que a gente é tanto aberto com o cliente quanto com os colaboradores da Prosperar, para que vocês possam nos dar dicas, nos dar ideias, nos trazer uma ideia tecnológica, uma inovação, e a gente vai com certeza premiar vocês que estão buscando essa inovação, estimulando essa cultura de inovação dentro da empresa. Vocês com certeza vão ser muito bem recompensados, tá? Aqui é a página dos nossos produtos e serviços. Não estão todos os produtos e serviços aqui, mas os principais, tá? A gente focou nos principais serviços que a gente oferece para demonstrar para o nosso cliente. Tem muito mais do que isso. A gente tem uma gama muito grande, uma carteira muito grande de serviços, e que numa apresentação comercial ficaria muito longa. Então, vamos focar nos principais, tá? A gestão de contas a pagar e receber, que é um serviço básico, tá? Isso já está no nosso plano básico, a gestão de contas a pagar e receber, onde nós vamos controlar a gestão de fluxo de caixa da empresa, aquilo que eu falei lá no começo, né? Garantindo que a empresa terá recursos para cumprir com as suas obrigações e garantindo que os seus clientes estejam em dia com as suas obrigações com o nosso cliente. Tá? Então a gente vai controlar, fazer um controle dos inadimplentes. Em alguns pacotes nós vamos oferecer a cobrança, tá? E é um serviço que também pode ser oferecido de forma separada. Isso a gente vai falar mais para frente, tá? Mas temos
A gestão de contas a pagar e receber é o serviço mais básico que qualquer BPO oferece, tá? Então ele já está incluso em todos os nossos pacotes, desde o mais básico até o mais completo. Emissão de notas fiscais, tá? Então esse já é um serviço que está incluso a partir do pacote financeiro completo, que a gente vai falar mais para frente, onde nós vamos emitir as notas fiscais para a empresa, garantindo a conformidade com as regulamentações fiscais e tributárias vigentes. O nosso cenário tributário no Brasil ele é um manicômio. Toda hora tem uma mudança, toda hora tem um novo tributo. Então estamos sempre em busca da conformidade para que o nosso cliente esteja regulamentado fiscal e tributariamente. Tá? Então esse é um ponto muito importante. Lembrando que nas notas fiscais de serviço ou notas fiscais de produtos, cada cidade no país tem uma porcentagem de ISS recolhida de forma diferente. Então, nós estamos sempre atentos à cidade, né, ao município em que o nosso cliente está localizado para que a gente emita a nota fiscal de acordo com o tributo daquele município e daquele estado. O demonstrativo de resultado, ele faz parte do nosso pacote mais básico, tá? O demonstrativo de resultado nada mais é do que a gente fazer uma avaliação do mês da empresa, né? Buscar todos os ganhos, todos os custos e dividir isso por categoria. Isso o nosso próprio sistema RP já faz, tá? Nós temos um sistema RP do AMIE que é muito completo e que ele já faz essa divisão por categoria. Tá? Então a gente consegue saber o que foi venda de mercadoria, o que foi venda de serviço, o que foi venda do nosso cliente de algum veículo, né? Uma venda de uma máquina que foi feita, foi uma entrada de um recurso através de uma venda de um produto, se foi de um serviço, se foi, enfim, divide todas as categorias e as contas a pagar também tudo dividido por categoria. Se for compra de matéria-prima, se for compra de serviço, se for compra de produtos financeiros, enfim, tudo dividido por categoria. Esse é o demonstrativo de resultado, onde nós vamos demonstrar o resultado, todos os números da empresa e dividi-los por categoria para que ele saiba onde ele está gastando mais e onde ele deveria estar gastando mais e está gastando pouco. Tá? A gente orienta o nosso cliente nessa parte também. Consultoria financeira, tá? A gente trabalha numa estreita colaboração com os clientes, né? Desde que eles também estejam muito abertos a isso, para que a gente entenda as necessidades específicas e forneça a orientação especializada. A consultoria financeira, ela está também no nosso plano mais básico, a partir do plano básico, onde nós vamos orientar aquilo que eu falei antes, nós orientamos o nosso cliente, né, a tomada de decisão, a responsabilidade é única e exclusiva dele, mas nós, como profissionais do mercado, profissionais financeiros, nós vamos orientar ele na tomada de decisão, se é ou não uma boa ele investir numa filial neste momento, se é uma boa ou não ele investir num novo veículo, se ele é o momento para que ele possa investir trazendo novos colaboradores, enfim, tudo isso a gente vai fazer uma análise toda, não só da empresa dele, mas no mercado como um todo, para entender o cenário atual da economia, o cenário atual daquele segmento específico que o nosso cliente atua, para que a gente auxilie ele na tomada de decisão. Isso é consultoria financeira. A organização financeira, então a gente faz todo um planejamento financeiro, seja um planejamento pessoal do nosso cliente, se ele quiser, claro que não está incluso em todos os pacotes, tá? Isso tudo esse é um serviço que vai depender do pacote que o cliente vai escolher, mas a gente pode organizar, inclusive, a gestão financeira pessoal do nosso cliente, tá? Podemos atender pessoas físicas também, auxiliando elas, tá? Tudo isso vai depender do rendimento dessa pessoa, tudo mais, para a gente poder definir um plano de cobrança mais voltado para a pessoa física. Obviamente, a organização financeira que nós vamos oferecer para uma pessoa física vai ser diferente do que para uma pessoa jurídica, mas a gente oferece também esse plano para pessoas físicas. A análise de contratos bancários, tá? Então aqui a gente oferece esse serviço de especializado de análise. Eu já fui gerente de contas de pessoas jurídicas no Banco Santander e já fui diretor regional da Vilela Brasil Bank. Então eu tenho um conhecimento muito grande do setor bancário. E eu conheço todas as pegadinhas inclusas nas cláusulas contratuais de serviços bancários, de empréstimos e de financiamentos. A gente consegue oferecer esse serviço tanto antes de do cliente realizar o empréstimo ou financiamento, quanto depois.
tá? Buscando uma redução e uma renegociação das taxas, quando a gente identificar que essas taxas estão abusivas e em desacordo com o que o Banco Central determina. Aqui é um pouquinho sobre os nossos parceiros, tá? Nossas linhas de crédito, mercado de energia livre e a análise de tributos. A linha de crédito, a gente trabalha então com a Giro Capital, que fornece crédito tanto para pessoas físicas ou jurídicas, com e sem garantias, tá? Tudo depende da análise da pessoa, mas a gente oferece também crédito, a Giro Capital oferece crédito para pessoas negativadas, desde que haja uma garantia que seja interessante para o fundo por trás da Giro Capital. Antecipação de recebíveis, tá? Esse é um módulo novo que a gente está fechando parceria agora, ainda não está 100% fechada, mas a gente já está bem encaminhado, em torno de 80% encaminhado, com a DRW Cobranças, que é de Santa Catarina, que é uma empresa especializada na antecipação de notas fiscais. Antecipação de recebíveis, para quem não conhece, você pega um cliente que emite notas fiscais e ele parcela essa nota fiscal para o cliente dele em boletos de 30, 60, 90, 120 dias, para ele receber. Então ele começa a receber em 30 dias, vai receber a segunda parcela em 60, a terceira em 90 e a quarta parcela em 120 dias. Ele vai receber parcelado aquela venda que ele fez. Com antecipação de recebíveis, através de uma taxa cobrada, obviamente, pelo fundo de investimento, você consegue antecipar o valor completo daquela nota fiscal e o fundo que fez a antecipação fica responsável por receber os boletos nas datas em que foi parcelado. Então, isso é uma antecipação de recebíveis. Você emite a nota fiscal para o cliente para 30, 60, 90, 120 dias e você leva essa nota fiscal para o fundo de investimento para fazer a antecipação. O fundo ele vai te antecipar todo o valor da nota na data de hoje. Você vai receber então todos os valores que você receberia parcelado, você recebe na data de hoje com uma cobrança de uma taxa. E o fundo fica responsável de cobrar aqueles boletos para você, claro que lembrando que o nosso cliente ele fica responsável pelo boleto de qualquer forma, mesmo que esse valor seja antecipado e o fundo tenha o direito de cobrar aquele boleto e receber aquele boleto nos prazos especificados, o nosso cliente ele ainda é responsável por aquele boleto. Então, se o cliente dele não vier a pagar aquele boleto, o nosso cliente fica responsável de fazer a recompra desse boleto. Então, ele vai devolver aquele valor para o fundo e vai ter que cobrar o cliente dele, tá? Então, sempre é algo muito a gente pode oferecer, mas sempre lembrando o cliente de que ele tem a responsabilidade sobre o boleto, de que quando ele for mandar uma nota fiscal para lembrando que quando ele for mandar uma nota fiscal por antecipação, ele mande um cliente bom, um cliente que pague em dia, de preferência, tá? Crédito imobiliário, financiamentos e mais, tem uma gama de serviços que a Giro Capital oferece. Depois eu vou passar o link do site para que vocês deem uma olhadinha em todos os serviços que eles oferecem. Mercado de energia livre, isso é algo muito novo no mercado, e ao qual eu ainda não tinha conhecimento. Eu conheci através da Indra Energia e achei algo muito bom para a gente oferecer. Você consegue, através do mercado de energia livre, escolher o fornecedor de energia elétrica que você quer que te atenda. Coisa que para nós, até pouco tempo atrás, por exemplo, aqui no Paraná, nós temos a Copel, que é a principal distribuidora de energia. No Rio Grande do Sul, eu sei que é a RGE, que é a Rio Grande Energia, é a responsável pela distribuição da energia elétrica lá no Rio Grande do Sul. Tem a CEMIG, Minas Gerais, enfim. E normalmente, quando você imagina que você está limitado àquele único e exclusivo fornecedor daquele local. Através do mercado de energia livre, você consegue fazer um levantamento, tá? A Indra Energia faz esse levantamento para verificar a possibilidade de trocar o fornecedor ou até mesmo de implementar uma energia limpa na sua residência ou na sua empresa. Atualmente, a Indra trabalha somente com clientes alta tensão, com faturas na casa de R$10.000, tá? Que partem de R$10.000, a partir de R$10.000 de faturas todos os meses, tá? Mas há previsão de que até 2028 esse serviço chegue também para residências, tá? Para clientes de baixa tensão. Então, vai ser algo que está em desenvolvimento, está em crescimento e que a gente está pegando uma carona muito legal com a Indra nesse segmento, e é algo que vocês podem levar para o nosso cliente. E cliente Prosperar não paga absolutamente nada para realizar a transição.
tudo que nós precisamos do cliente é uma fatura de energia elétrica para verificar a viabilidade dessa transição. E havendo a viabilidade, nós comunicamos o cliente, né? E aí essa transição leva até 6 meses. Ela é um pouco burocrática, mesmo para uma empresa especializada como a Indra, ela é bem burocrática. Então leva em torno de 6 meses para que essa transição ocorra. O cliente ele pode também optar em ter a energia limpa através de uma usina de energia eólica ou através de uma energia solar. Isso tudo a Indra possui indústrias desse segmento, ou seja, não é feito nenhuma instalação no cliente. Tá? A rede do cliente segue exatamente a mesma. A única coisa que diferencia é que essa energia ela não vai mais partir de uma Copel, de uma CEMIG, de uma RGE, e ela parte exclusivamente da Indra Energia para o cliente utilizando a mesma rede que ele tem lá, ou seja, não é feita instalação, o cliente não paga nada para fazer essa transição e a única coisa que ele vai ter é uma redução de até 40% na fatura dele. Certo, pessoal? Qualquer dúvida sobre esse mercado de energia livre, ele é um pouquinho complexo, vocês podem me chamar no privado e perguntar. Análise de tributos e renegociações. Então a gente consegue fazer uma renegociação. Vou falar um pouquinho da análise de tributo. É basicamente a gente verificar se a empresa está no regime tributário correto. Isso a gente faz através de dois parceiros, que é a K1 Audit e a AG Capital. A gente verifica se o cliente está no regime tributário correto, se o imposto que ele está pagando é um imposto correto. A imensa maioria das contabilidades não verifica isso. Tá? Um serviço muito básico que eles oferecem, onde eles simplesmente pegam as notas fiscais emitidas pelo cliente dentro de um mês e através daquelas notas fiscais eles emitem a guia de pagamento de impostos. Mas muitas vezes a nota fiscal está emitida errada. Aquilo que a gente falou, a gente trabalha lá no começo, a gente comentou que nós trabalhamos com a regularização, né, tributária. Então a gente emite a nota fiscal com a tributação correta. Mas se a gente pegar os últimos anos, se a empresa não tinha uma pessoa especializada nessa área, ou uma empresa especializada fazendo isso para ela, as notas talvez tenham sido tributadas de maneira errada. Então ele está pagando às vezes muito mais imposto do que ele deveria pagar. O contador dele não percebeu isso, como ele só emite a guia e manda a guia para pagamento, o cliente também só vai pagar a guia e não vai questionar isso. E aí a gente consegue fazer essa verificação, essa análise de tributos pagos, e a gente consegue recuperar os últimos 5 anos, em casos específicos até os últimos 20 anos. Tá? Esse caso específico dos últimos 20 anos dessa recuperação tributária são para empresas do lucro real e presumido, e esses são feitos exclusivamente pela AG Capital. Tá? A K1 Audit também trabalha com empresas do lucro presumido, do lucro real, mas ela também atende o Simples Nacional. A AG Capital não atende empresas do Simples, somente empresas do segmento lucro presumido e lucro real. Então a gente consegue fazer uma verificação dos últimos 20 anos dessa empresa para verificar todos os tributos pagos de forma indevida e recuperar esse tributo e colocar no fluxo de caixa de volta da empresa. Vou dar um exemplo aqui que nós tivemos, inclusive na proposta comercial que eu enviei para vocês, também tem esse exemplo lá de uma padaria com faturamento anual de R$ 70.000, uma padaria pequena, e que numa análise que foi feita dos tributos não pagos de forma indevida por essa padaria nos últimos 5 anos, nós conseguimos injetar no fluxo de caixa dessa empresa R$ 90.000. Então, ou seja, praticamente um ano de faturamento da empresa nós injetamos de volta através de tributos pagos de forma indevida por ela. Ela pagou tributos a mais do que deveria estar pagando, porque estava no regime tributário incorreto. Colocamos ela a empresa foi colocada novamente no regime tributário correto e ela foi, a partir disso, indenizada pelos valores pagos nos últimos 5 anos. E esse é um serviço totalmente seguro, tá? Porque como que nós trabalhamos? Pensa um farol né, de trânsito que você tem a luz verde, a luz amarela e a luz vermelha. Quando nós buscamos, né, o nosso cliente, quando a gente consulta o nosso cliente para verificar se ele tem tributo a ser recuperado, vai acender uma luzinha lá no sistema da K1 e da AG Capital, indicando que verde é super tranquilo fazer, então podemos dar seguimento sem nenhum problema, não vai ter nenhum problema com a Receita Federal, da Receita Federal ir atrás dele e querer buscar e cobrar aquilo ali novamente, tá? Então a gente dá seguimento de uma forma tranquila. A luz amarela indica uma atenção de que a gente vai ter que prestar muita atenção naquilo que a gente tem que recuperar, para que não haja problemas com a Receita Federal, para que a Receita Federal não vá atrás desse cliente
buscar qualquer valor que possa ter sido indenizado de forma indevida. Então a gente alerta o cliente, olha, nós podemos dar seguimento, mas podem haver consequências lá na frente e a Receita Federal cobrar esse valor novamente. E aí fica a critério do cliente tomar a decisão se ele quer ou não seguir. E a luz vermelha, né, que indica que não dá para fazer essa recuperação. É muito arriscado e que isso com certeza vai gerar um problema para o cliente no futuro. E aí a gente já opta por não seguir com o cliente e já informa ele que não tem como se dar seguimento. Aqui os planos de contratação. Os planos de contratação eu vou falar um pouco mais para frente, eu vou abrir o nosso site lá para a gente conversar sobre isso, tá? Então a gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre os serviços. Aqui os motivos de por que nos contratar. Então nós temos a expertise especializada em finança, pela simplificação e eficiência dos nossos serviços e o compromisso com o sucesso do cliente. E aqui estão os nossos dados, tá? De contato, nosso telefone principal, nosso Instagram, nosso LinkedIn, o nosso e-mail principal e o nosso site, tá? E aqui o nosso endereço comercial, para quem quiser nos conhecer pessoalmente, fiquem à vontade para passar para o nosso cliente. O nosso cliente pode nos procurar, que a gente vai atender ele, vai esperar ele aqui com um cafezinho para poder trocar aquela ideia e conversar pessoalmente com ele. Mas, no contrário, nós estamos sempre nas redes sociais e também sempre atentos aí de forma online para atender o nosso cliente caso haja necessidade, caso ele queira bater um papo com a gente, trocar uma ideia, nós estamos sempre à disposição. Então essa é a primeira parte do treinamento. Espero que tenha ficado tudo muito bem entendido, muito bem claro. E qualquer dúvida, nos chame ali no privado ou no grupo que nós passamos e tiramos qualquer dúvida que possa ter ficado. Pessoal, seguindo aqui então com o nosso treinamento, vou mostrar um pouquinho do nosso site para vocês, porque aqui também tem algumas coisas bem importantes. E é aqui onde nós vamos conversar sobre os nossos planos, tá? Eu vou mostrar aqui, eu optei por mostrar no site, porque acho que vai ficar um pouco mais dinâmico, um pouco mais fácil de vocês entenderem. Então, ó, começando aqui pelo nosso site, né, na página principal, a gente fala sobre o BPO financeiro e aqui já tem um comparativo interessante que vale a pena vocês abrirem no momento de apresentação para um cliente, o site, e mostrar isso aqui, tá? A gente já colocou na página principal pensando nisso, tá? Que é a comparação de uma contratação do CLT para um BPO. Claro que o BPO pensando no pacote mais básico, tá? Pensando que você vai contratar um CLT, um auxiliar administrativo que vai fornecer somente o serviço básico, que vai te custar aí, pensando aí que é R$ 2.000 a média do salário do auxiliar administrativo, vale transporte, vale refeição, FGTS, INSS, plano de saúde, se algumas empresas pagam, 13º, né, 13º, férias, custos rescisórios. Então, o custo mensal, aí, em média, de um funcionário que ganha R$ 2.000, ele chega a quase 3.500, tá? Comparado com o BPO, que é de 1.500, ele vai pagar somente aqueles 1.500 dentro do mês, né, e um custo anual aí de praticamente mais de duas vezes menos dentro de um ano para a empresa. Então, a empresa aí poupa mais de R$ 20.000 no ano contratando um BPO financeiro. Isso é muito interessante vocês mostrarem, tá? E esses números aqui são dados que a gente pega dentro do IBGE, são sites do IBGE, são sites, são dados que a gente pega no IBGE, são dados que a gente pega através de dados em sites confiáveis, tá? Então, ou tanto do Banco Central e tudo mais. Então, são dados confiáveis que a gente busca para fornecer esses números aqui, tá? Então, são números médios, né? Não é, claro que isso aqui não representa a totalidade das empresas, né? Empresas que pagam 1.500, empresas que pagam 1.800, empresas que pagam 412, que é o salário mínimo, mas a gente pega esses dados aí como uma média brasileira, dados que estão divulgados no IBGE. Aqui também mostra um pouquinho dos nossos parceiros, tá? Então, a G Capital, o grupo KT1, enfim, todos os nossos parceiros passam aqui, o sistema OMIE, que é o nosso sistema ERP. Então, aqui ficam os nossos parceiros estratégicos. Vindo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a empresa, a origem da marca, a nossa missão, nossos valores, tudo aquilo que a gente já falou anteriormente. As nossas soluções, isso aqui é um ponto importante para vocês darem uma analisada, que aqui a gente fala um pouquinho mais detalhado sobre cada um dos serviços, tá? Então, a gestão fiscal, a gestão financeira, sobre a organização de sistemas e métodos, que é algo muito importante. Através disso aqui, nós identificamos num cliente um desvio financeiro que ocorria na empresa dele,
sem conhecimento dele. Né? Ele disponibilizou o acesso às contas bancárias dele para um determinado colaborador e esse colaborador desviava recursos da empresa para uma conta pessoal dele. Né? Conta, ou era uma conta pessoal dele ou a conta da mãe dele, algo assim, não me recordo. Eram valores quase imperceptíveis todos os dias, algo em torno de 10, 15, 20 reais. O máximo que ele chegou a tirar foi 50 reais, mas que ao longo de um mês, né, de uma semana, de um mês, eram valores expressivos, tá? Alguns valores chegaram na casa de R$ 1.000 dentro do mês, só que é uma empresa que fatura bem, que fatura em torno de R$ 50.000 ao mês, então eram valores que quase não eram percebidos, tá? Então eram bem valores quase pouco, não eram muito notados, tá? E a gente identificou isso, passou para o nosso cliente e ele tomou as decisões que cabiam a ele tomar com esse colaborador. Mas isso é algo muito importante nas empresas, para empresas que fornecem acesso financeiro a terceiros, né, não somente a empresas de BPO, mas para pessoas para seus colaboradores, principalmente. Isso é algo interessante. Aqui a gente fala então um pouco sobre os impostos corporativos, a nossa análise econômica e rentabilidade, sobre como fazer uma análise econômica para uma empresa, o imposto de renda para pessoa física e pessoa jurídica, evitando possíveis problemas aí com a Receita Federal. Aqui é o nosso blog, tá? Então aqui a gente fala um pouquinho sobre temas específicos toda semana. Recentemente ali a Ana até acabou de publicar, ó, Mulheres no Setor Financeiro. Aqui essa semana eu publiquei sobre o salário mínimo no Brasil e o poder de compra ao longo dos anos do nosso real. Tá? Inclusive esse artigo aqui que eu escrevi, ele está concorrendo ao Prêmio Brasil de Economia, tá? De 2024, que provavelmente deve sair em outubro o resultado. Então a gente está aí com um artigo escrito concorrendo ao Prêmio Brasil de Economia no Conselho Federal e isso é muito legal, a gente ter o nosso trabalho reconhecido e saber que a gente está num caminho muito legal sobre aquilo que a gente está fazendo, aquilo que eu gosto de fazer, sobre aquilo que eu gosto de estudar. Então isso é muito, muito bacana ter esse reconhecimento. Nós temos aqui também sobre a resolução do Banco Central, sobre a transparência. Então todos os blogs, tudo que a gente escreve, que a gente acha interessante, a gente coloca aqui no nosso blog, a gente está sempre alimentando ele. Se não diariamente, pelo menos uma vez por semana, a gente escreve um artigo que seja de interesse financeiro. E aqui, sobre isso que eu quero falar com vocês, que são os nossos planos, tá? Nós temos os nossos planos, tem os planos especiais para os MEIs, tá? Que eu vou falar depois para vocês. Mas o nosso plano financeiro básico, completo e o premium, tá? Nosso plano financeiro básico, ele inclui a gestão de contas a pagar e a receber, a conciliação bancária, os relatórios de fluxo de caixa, os relatórios de resultado e a assessoria financeira. Tá, então ele é um plano bem básico mesmo, ele é basicamente um plano que daria pra gente chamar de plano financeiro de auxiliar administrativo, que é um plano muito básico mesmo daquilo que nós oferecemos, tá? No plano financeiro completo, além de todos os serviços do básico, nosso cliente vai ter acesso a relatórios de inadimplentes, a faturas, né? O faturamento, a gente vai emitir as notas fiscais, os boletos e as faturas, tá? E além do relatório de faturamento. Isso pode ser feito diário, semanal, mensal, isso de acordo com a necessidade que o cliente pedir. Então a gente consegue tirar aí um relatório de faturamento dentro do mês, dentro de uma semana, para verificar como é que está o faturamento do cliente, como é que está a emissão de notas fiscais, em quais períodos que ele tem um maior número de vendas. Então isso a gente consegue fazer para ele através desse plano financeiro completo. E o plano financeiro premium, que ele aborda tudo que tem dentro do plano financeiro básico, dentro do plano financeiro completo, mais a reunião trimestral de análise, que eu falei no primeiro vídeo para vocês sobre a reunião trimestral de análise, por que ela é importante. Tá? E ela é de fato algo muito importante, porque a partir dessa reunião trimestral a gente consegue verificar os números do trimestre do cliente, fazer uma projeção do fluxo de caixa dele para os próximos meses. E aqui dentro desse plano a gente consegue oferecer a cobrança especializada. A cobrança é algo que vocês podem vender de forma separada, tá? Então isso, clientes, nós temos inclusive casos de clientes que pediram para que a gente fizesse uma cobrança extrajudicial de dívidas de um ano e meio, quase 2 anos atrás,
e que nós, através de uma calculadora de juros, a gente consegue verificar o, os juros, a multa do período em que o boleto está em aberto, né, que essa cobrança está aberta, e nós cobramos, podemos, dentro do plano financeiro premium, não carece nada a mais para o nosso cliente, a gente faz essa cobrança para ele sem custo nenhum a mais para ele, mas clientes do plano completo ou do plano básico que querem incorporar isso e deixar essa cobrança para que a gente faça, a gente cobra um êxito de 30%. Então, todas as cobranças são feitas um êxito na cobrança de 30%. As parcelas, se for um caso de renegociação, elas são pagas diretamente na nossa conta, na conta da Prosperar, e nós tiramos os nossos 30% e mandamos a diferença na conta do nosso cliente, conta de preferência dele. Tá? Então, a cobrança especializada, se for que não, através de um plano que não compete a cobrança especializada, que é o único plano que compete é o plano premium, mas se um cliente do plano financeiro completo ou do plano financeiro básico quiser implementar isso, tem essa cobrança, esse custo aí de 30% no êxito da cobrança, tá? E aí a cobrança, esse pagamento ele tem que ser feito diretamente nas nossas contas e nós repassamos a diferença para o cliente. A cobrança também pode ser feita de forma separada. Um cliente que ele não quiser contratar o BPO como um todo dentro de um plano, ele pode somente contratar a nossa cobrança, ou através de um plano, de um valor mensal, que a gente pode acordar com ele um valor mensal para realizarmos as cobranças dele, tá? Isso cobranças inclusive de boletos que estão em aberto a partir de um dia, tá? Então o boleto dele venceu no dia de ontem, hoje nós já vamos entrar em contato com o cliente cobrando, já informando sobre a multa e os juros que estão correndo a partir dessa data, protestar o boleto se for necessário, fazer apontamento no Serasa, tudo isso a gente consegue através ou de um pacote mensal que o cliente vai pagar para nós todos os meses para realizar essa cobrança. Isso mais voltado para empresas que têm um índice de inadimplência alto e que precisa realmente terceirizar esse serviço, ou através clientes que não têm um índice de inadimplência tão alto, mas ele pode terceirizar isso através de uma cobrança de êxito. Então a gente faz a cobrança para o cliente, no momento que nós recebermos o valor em atraso, a gente cobra um êxito de 30% sobre o valor recuperado. Tá, então esses são os pacotes, os nossos principais pacotes, tá? Isso aqui para qualquer empresa de qualquer tamanho, qualquer segmento. O pacote especial para o MEI, para o microempreendedor individual, ele parte de R$ 300 com um número máximo de notas fiscais que pode ser emitido, que é até 10 notas fiscais dentro de um mês, tá? Então, dentro de um mês, até 10 notas fiscais, valor de R$ 300 por mês. E o que incorpora? Ele vai ter o acesso ao plano financeiro básico, então a gestão de contas a pagar, a gestão de contas a receber, a conciliação bancária, relatório de fluxo de caixa, relatório de resultado, a assessoria financeira e a emissão de até 10 notas fiscais. Tá? Dentro do mês a gente emite as notas fiscais, podemos controlar boletos e faturas, mas notas fiscais até 10 dentro do mês, qualquer valor qualquer nota que ultrapasse isso, daí a gente vai ter que cobrar por nota emitida. Aí fica a critério do MEI querer ou não pagar isso por fora, ou se ele mesmo vai fazer essa emissão. E o pacote, nós temos dois pacotes para o MEI, que então é o básico e o completo. O completo é R$ 500 por mês, a emissão de até 20 notas fiscais. Então se atentem que o MEI ele tem essa limitação de notas a serem emitidas dentro do mês. Então são 10 e 20 notas por mês. Até 10 notas R$ 300, até 20 notas R$ 500. E aí ele vai ter os serviços do plano financeiro básico, que é contas a pagar, conta a receber, conciliação bancária, relatório do fluxo de caixa, o relatório de resultado e a assessoria financeira. Então, para pacotes de até R$ 300, então acrescenta nesse serviço aqui até 10 notas fiscais, e para o pacote completo do MEI de até R$ 500 por mês, além dos serviços do plano financeiro básico, até emissão de até 20 notas fiscais no mês. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, fico à disposição, podem me chamar no privado, no grupo, e a gente vai conversando um pouco mais sobre cada pacote. E sobre valores, pessoal, a gente comentou aqui o pacote do MEI, os planos especiais para o MEI, são o pacote financeiro básico, né, que são esses serviços aqui, mais a emissão de até 10 notas fiscais no mês, né, por R$ 300.
E o pacote completo do MEI são os mesmos serviços do plano financeiro básico, mais a emissão de até 20 notas fiscais no mês, tá? Então, R$ 300 o básico, R$ 500 o plano mais completo, até 20 notas fiscais. Os nossos planos aqui, o MEI não tem alteração, tá? São esses valores aqui, a gente não pode cobrar a mais e nem a menos, ok? Então, não é 300 e R$ 500. Plano financeiro básico, para a gente realizar esses serviços aqui do plano financeiro básico, partem de R$ 1.500, tá? R$ 1.500 é o mínimo que a gente cobra para realizar esse serviço aqui por mês. Porque partem de 1.500. Vocês comerciais têm total autonomia para mudar esse valor, cobrar mais, né? Não pode ser menos que 1.500, né? Mas para vocês cobrarem a mais. Tanto é para que vocês tenham uma margem na negociação, quanto para que vocês aumentem a comissão de vocês. A comissão de vocês é baseada no valor do plano financeiro vendido. Então, se vocês venderem um básico por 1.500, logicamente a comissão de vocês já vai ser mínima referente ao plano. Eu sempre gosto de trabalhar com margem, tá? Então, vamos jogar aqui o plano financeiro básico a 2.000. Se colar, colou. Mas o cliente achou caro, então a gente vai negociar, baixa para 1.800, baixa para 1.700, até que a gente chegue num valor que o cliente aceite e que fique bom para nós e para eles, tá? Então, mas o valor mínimo é 1.500. Mas sempre oriento vocês a partirem de um valor maior, pensando obviamente na comissão de vocês e pensando obviamente para que vocês tenham uma margem de negociação com o cliente. Perfeito? Deu para entender? Então, parte de R$ 1.500, mas tentem sempre jogar um pouco acima, visando um maior comissionamento de vocês e visando também uma margem de negociação para que vocês possam negociar e chegar, se for o último caso, no valor mínimo do pacote, que é de R$ 1.500. O plano financeiro completo ele parte de R$ 2.200 por mês e o plano financeiro premium ele parte de R$ 3.000 por mês. Perfeito, pessoal? Então esses são os valores, tá? Dos planos para mês, dos planos financeiros básicos, financeiro completo e financeiro premium. O pacote para MEI ele é único e exclusivo para MEI, tá? Mas nós temos um pacote de R$ 300. O cliente ele não emite mais do que 10 notas fiscais, mas ele é uma empresa que está no Simples Nacional, ele é um empresário individual, ou seja, ele já não é mais um MEI, não é um microempreendedor individual, ele é uma empresa que está. Então, o pacote para MEI, ele é único e exclusivo para empresas MEIs, tá? Não adianta a gente, mas o cliente só emite 10 notas, então vamos fazer o preço do MEI para ele. Não, ele vai ter que contratar a partir do plano financeiro completo. Beleza? Pessoal, seguindo aqui com o nosso treinamento, vamos falar um pouquinho do nosso sistema ERP que a gente utiliza, que é o OMIE, tá? Aqui, nessa página principal, nós acessamos todos os acessos, todos os nossos clientes. Então, se eu clicar aqui, vai mostrar todos os clientes que eu tenho abaixo. Mas eu criei um teste de demonstração aqui, para a gente poder, uma conta teste de demonstração, para mostrar mais ou menos como funciona. Não vai ter nada de acesso dentro dessa conta, mas somente para vocês verificarem as funcionalidades, tá? Vocês que são comerciais não vão ter acesso e não vão precisar utilizar isso aqui no dia a dia. Isso aqui é mais para a gente que trabalha aqui na parte de controle aqui dos clientes. Mas é bom que vocês tenham um pouquinho de conhecimento para entenderem como é que funciona o sistema, até mesmo se o cliente tiver alguma dúvida referente ao sistema utilizado, vocês podem falar com um pouquinho mais de propriedade. Então aqui ele engloba todos esses serviços aqui, tá? Esse aqui, no caso, seria um cliente específico, tá? Eu cliquei dentro dele, eu entro nos acessos desse cliente aqui, tá? Aqui eu consigo escolher o cliente que eu quero acessar. No momento que eu clico para acessar, eu entro para verificar a parte de finanças, a parte de contabilidade, estoque, as vendas, os serviços e o CRM desse cliente em específico, tá? O que a gente mais utiliza aqui na Prosperar é a parte de finanças. Obviamente, a gente cuida do financeiro, a gente vai usar mais essa parte aqui. No momento que a gente entra nas finanças, ele já nos dá essa tela aqui, mostrando a data, o saldo em contas, com o limite de crédito disponíveis nelas, tá? Então, esse aqui é o saldo atual na conta, mais o limite de crédito que aquela conta possa ter. Perfeito? As contas são zeradas, como eu disse, não tem nada nesse sistema aqui, é um sistema de teste apenas para demonstração. Então, vocês conseguem verificar aqui as contas a pagar na data de hoje e as contas a receber no dia de hoje. Aqui ele já mostra um resumo para os próximos dias aqui, um gráfico, né, mostrando os valores de contas a pagar e receber, a previsão que nós temos ali para os próximos dias.
Aqui ele mostra as contas a pagar que estão atrasadas e as contas a receber que estão atrasadas. Beleza? Aqui nas finanças, então, a gente consegue incluir contas bancárias. O sistema OMIE, a gente consegue integrar ele com a maioria dos bancos que existem aí pelo Brasil, tá? Então, a gente consegue fazer uma integração com o banco tanto para gerar as remessas de cobrança, quanto para importar os retornos da cobrança para saber quem pagou e quem não pagou. Na grande maioria das vezes a gente faz isso de forma manual, tá? A gente não integra porque daí o sistema ele cobra um valor diferente. O sistema OMI ele tem um valor de R$ 89,00 mensais, que já estão inclusos no valor cobrado mensalmente, né, para os clientes. Esse aqui é o gasto que a gente tem mensal para manter o dia a dia do nosso cliente, né, para que a gente tenha acesso às contas do cliente. E a gente pode integrar ele, só que daí vai depender do faturamento dele. Então tem um valor diferente, se torna mais caro se o cliente quiser integrar isso. A gente deixa a critério do cliente. Normalmente a gente faz isso tudo manual. A gente pode emitir as notas fiscais aqui por dentro, tá? Através aqui de vendas ou de serviços. Então a gente consegue tanto emitir as notas fiscais quanto importar as notas fiscais do cliente. Então se o cliente ele opta por não por ter o plano financeiro básico, onde nós não vamos emitir as notas fiscais e ele vai continuar emitindo as notas, nós conseguimos importar a nota fiscal dele através da chave de acesso da nota fiscal. Então ele manda para a gente a nota e a gente importa do XML da nota fiscal, perdão. Deu uma acabei esquecendo o nome, mas a partir do XML da nota, a gente importa a nota e a gente consegue, ele já lança aqui a conta a receber com a data programada para o recebimento da conta através dos dados que estão dentro da nota fiscal, certo? Então a gente consegue importar a nota fiscal ou consegue até mesmo incluir a nota fiscal através do ambiente. Então a gente consegue gerar a nota do cliente aqui e clientes que têm o plano financeiro básico, eles vão continuar emitindo as notas, a gente consegue importar através da chave de acesso da nota ou do XML. Na grande maioria das vezes, através do XML. A conta a pagar a gente também consegue lançar ou manualmente ou através do código de barras do boleto ou da nota fiscal eletrônica. Então a gente consegue pegar a chave de acesso da nota fiscal eletrônica, jogar aqui e ele vai importar essa nota para dentro do sistema já com as datas previstas para pagamento, inclusive se ela estiver parcelada. O código de barra, a gente consegue ler o código de barra da conta a pagar ou até mesmo fazer o upload do próprio boleto. O cliente manda para a gente importa o boleto via PDF e ele já vai ler aqui o boleto e já vai gerar essa conta para pagar no sistema. Deixa eu ver se eu tenho um boleto aqui para importar, só para mostrar para vocês como é que funciona. Não tenho. Não tem nenhum boleto aqui para importar. Mas ele basicamente, você vai importar o boleto em PDF, ele vai ler o código de barra e a única coisa que a gente vai ter que alterar lá dentro é o fornecedor. Através disso aqui a gente gera o relatório também, tá? Os relatórios de contas a pagar, de contas a receber, o demonstrativo de resultado, que é algo que a gente vai usar todos os meses, e a gente consegue categorizar as contas a pagar e a receber por período, por mês, por cliente, para saber qual cliente que compra mais, qual cliente que compra menos, por departamento, por vendedor, saber qual vendedor está vendendo mais, qual vendedor está vendendo menos. Então o OMI é bem completo, né? Inclusive para algumas empresas que utilizam, a gente consegue ter até um controle de estoque e produção através das notas fiscais que a gente importa para dentro do sistema. Então ele já calcula o estoque, toda vez que a gente realiza uma venda, ele baixa do estoque tudo aquilo que nós temos lançado dentro do estoque. Então ele já calcula, já é tudo mais ou menos calculado para que eu produzo camiseta, então quanto de tecido é utilizado naquela camiseta, quanto de algodão, se é feito através de uma malha, enfim, tudo é feito através do controle de estoque e produção. Então isso é muito interessante para empresas, para indústrias principalmente, que trabalham com controle de estoque e produção. Normalmente a gente não utiliza, tá? Mas para algumas empresas preferem ter e a gente pode também fazer esse controle aqui para eles. Então, basicamente, esse é o sistema, tá, pessoal? Ele é muito simples, muito fácil de usar. A gente consegue incluir contas correntes de qualquer banco, tá? A gente pode ter várias contas bancárias aqui integradas no sistema. Conseguimos, por exemplo, aqui colocar a conta do Bradesco, conta do Santander. Vamos incluir uma conta nova aqui, conta corrente. A gente pode escolher a instituição a qual essa conta está. Então, Banco do Brasil tem praticamente todos os bancos aqui. Então, a gente consegue colocar
qualquer conta, tá? Qualquer conta de qualquer instituição financeira do Brasil, previamente, obviamente, cadastrada no Banco Central. Então, isso é muito legal, o sistema é bem completo, a gente consegue fazer uma integração com o banco, a gente consegue gerar os boletos por aqui, a gente consegue saber sobre a agência, colocar, por exemplo, números importantes, né, endereço da agência, quem é o gerente da conta, os dados do gerente da conta, tudo isso para a gente poder ter um controle e um acesso mais simplificado que facilite o nosso dia a dia. Então isso é bem legal. Inclusive cartão de crédito, tá? A gente consegue colocar aqui cartão de crédito, ó. A gente consegue lançar cartão de crédito, colocar o limite do cartão na fatura. Aí sempre que for feita uma compra, ele vai deduzir daquele valor. Sempre que a gente lançar o pagamento da fatura do cartão, ele já vai lançar o crédito novamente para a utilização. Então é um sistema bem completo. Isso aqui é mais para vocês saberem, vocês comerciais não vão utilizar, mas para saberem como é que funciona o nosso sistema ERP. Pessoal, seguindo aqui com o nosso treinamento, então esse aqui é o Base CNPJ, esse aqui é o site onde nós vamos utilizar para fazer a prospecção dos clientes, tá? Aqui é onde nós vamos encontrar os dados de contato, telefone e e-mail dos clientes, tá bom? Então aqui eu vou passar depois a senha e o usuário para vocês. Vocês vão acessar, nós temos aqui o Premium do Base CNPJ, tá? Que a gente vai conseguir ter algumas funcionalidades específicas. Então aqui a gente pode localizar empresas por KNAI ou pela sua localização, tá? A gente consegue localizar inclusive empresas dentro da cidade. Então vamos pesquisar aqui Francisco Beltrão, que é onde nós estamos, e a gente vai conseguir ter uma lista de todas as cidades, de todas as empresas aqui da cidade. Ele vai abrir essa página aqui com todas as empresas, tá? Então a gente vai fazer alguns filtros aqui para refinar um pouco mais a nossa busca. A gente consegue buscar as empresas por data de abertura, desde muito tempo atrás até as empresas mais recentes. Aqui nesse filtro eu sempre gosto de deixar as empresas ativas, tá? São empresas que estão normalmente em dia, mas se vocês quiserem buscar empresas inaptas ou até mesmo suspensas, isso significa que são empresas que estão com algum tipo de débito na Receita Federal, então elas ficam inaptas ou suspensas. Então a gente pode também buscar por essas empresas sem nenhum problema, mas eu busco sempre por empresas que estão ativas, tá? Aqui a gente pode escolher o porte da empresa, eu deixo todos os portes, a natureza jurídica, o capital social e aqui a opção pelo MEI. Vocês podem filtrar por MEIs ou não, tá? Se vocês optarem por não buscar empresas MEI, fica bem a critério de vocês, tá? E pode deixar aqui como não, ele vai remover todas as empresas que são microempreendedores individuais. A forma de tributação da empresa, então você consegue buscar empresas do lucro real, do lucro presumido, empresas do Simples Nacional, por quantidade de funcionários, por faturamento presumido, tudo mais. E aqui, esse aqui é um filtro mais importante que somente na versão Premium a gente consegue fazer, que é remover contato de contadores. Então, empresas que o contato que aparecer aqui é da empresa de contabilidade responsável, a gente já consegue eliminar com esse filtro, tá? Então, a gente vai dar um buscar aqui, pesquisar empresas, e aqui são todas as empresas que o contato aqui dentro é da própria empresa, tá? Seja do tomador de decisão da empresa, seja um contato da empresa para você fazer uma ligação, até mesmo contato de e-mail, tá? Então vamos pegar aqui uma empresa para a gente verificar. E aqui vai aparecer todos os dados. Quando você clica em cima dela lá, ela abre essa página aqui com todos os dados da empresa. Então aqui aparece o CNPJ, a razão social, o nome fantasia da empresa, se ela tiver, o KNAI de atuação da empresa, tanto principal quanto secundária, a natureza jurídica dela, o endereço, se vocês quiserem visitar pessoalmente essa empresa, o endereço de e-mail e o número de telefone. Então, tudo isso aqui vocês vão conseguir passar para dentro do CRM, tá? Isso aqui, todos esses dados aqui vocês vão passar para o CRM e contatar a empresa para iniciar a prospecção do cliente. Então esse aqui é o Base CNPJ, bem simples, bem fácil e bem prático de utilizar.
Pessoal, seguindo aqui então com o nosso treinamento, agora eu vou mostrar para vocês o nosso e-mail, tá? O e-mail que a gente utiliza é o e-mail da GoDaddy. Depois eu vou passar para vocês o link de acesso do e-mail e os dados de acesso, beleza? Mas o e-mail ele é bem simples de utilizar. Nós utilizamos nesse momento somente um endereço de e-mail, tá? Que é o e-mail original da Prosperar. Porém, já estou verificando com a GoDaddy uma forma da gente dividir esses e-mails para que cada um de vocês tenha a sua própria caixa de entrada dentro do seu próprio Aliase. Não sei se vai ser possível, né? Do contrário, a gente vai ter que dividir a princípio essa caixa de entrada, mas eu vou ver se eu consigo dividir isso com o aliase de e-mail de vocês, tá? Então, aqui no momento que vocês entrarem no e-mail, na hora de vocês enviarem um e-mail para um cliente, a apresentação comercial, eu tenho inclusive ela já por escrita pronta para vocês. Vocês vão vir aqui na hora vão clicar em novo e-mail e aqui em cima, né, vocês vão clicar no endereço de e-mail de vocês. Vocês vão ver aqui que nós temos o e-mail da Ana, o meu próprio e-mail com o meu nome, o e-mail do Alan, o e-mail da Rafaela, as notas fiscais, onde a gente recebe os boletos dos clientes, o comercial, enfim, a gente tem diversos aliases de e-mail, tá? Então a gente consegue enviar um e-mail para qualquer contato a partir desses que já estão previamente cadastrados. Então, no momento que a gente vai enviar um e-mail para um cliente, você vai colocar o endereço do e-mail do cliente aqui, o assunto do e-mail, você vai escrever o e-mail, e no momento que você trocar o aliase de e-mail para envio, ele automaticamente já vai trocar a assinatura do e-mail. O e-mail do Alan já tem a assinatura comercial do Alan, o e-mail da Ana já tem a assinatura do e-mail da Ana, o da Rafaela já tem a assinatura de e-mail da Rafaela, então ele é muito simples e muito prático, tá? No momento que você vai enviar o e-mail, você só vai clicar aqui em cima a origem de onde você está enviando o e-mail e alterar para o seu usuário, e ele vai partir com o seu usuário. Quem receber o e-mail vai receber o e-mail do alan.rodrigues@prosperarbpofinanceiro.com.br. O e-mail que partir da Rafa vai sair do rafaela.gandini@prosperarbpofinanceiro.com.br. Os clientes para quem a gente envia a nota fiscal, a gente envia com o aliase de e-mail. Esse aqui, aí a gente vai alterar a assinatura a partir do momento que nós formos enviar, porque esse e-mail aqui, como é um e-mail de faturas, onde a gente recebe e envia faturas para os nossos clientes e recebe faturas e boletos dos nossos clientes, então são diversas pessoas que assinam, então não tem um e-mail, uma assinatura principal de e-mail aqui, então vai ser alterado manualmente. Mas vocês comerciais já vão ter a própria assinatura de e-mail e é só alterar no aliase de e-mail. Beleza, gente? Bem simples, bem prático, essa aqui foi facilzinha de entender. Pessoal, seguindo aqui com o nosso treinamento então, esse aqui é o Bitrix 24, esse aqui nós temos duas funcionalidades que a gente utiliza nele, que são o calendário e o CRM, tá? Todos vocês vão receber um convite por e-mail para poder fazer o acesso ao Bitrix 24, então vocês vão acessar com seu usuário e sua senha, tá? Seu endereço de e-mail ao qual vocês foram convidados, endereço que foi previamente cadastrado no ato da assinatura do contrato. Então, deixa eu dar a sequência aqui, deixa eu logar na minha conta. E aqui, esse aqui é o Bitrix 24, tá? Vou começar pelo calendário, que ele é o mais básico, tá? O CRM ele é um pouquinho mais complexo. Então, aqui no calendário, vocês podem perceber que eu tenho vários agendamentos aqui no meu calendário, já agendamentos para o mês de agosto, né? Então, são ou reuniões com clientes, ou reuniões com possíveis clientes, com possíveis parceiros ou até mesmo consultores. Então aqui dentro do Bitrix 24, hoje dia 26 de julho de 2024, a gente consegue fazer o agendamento, por exemplo, de uma reunião para hoje à tarde, tá? Como é que funciona esse agendamento? Você clica aqui dentro do calendário, você vai colocar o nome do evento, reunião cliente, por exemplo, tá? O horário, das 15 às 16 horas, normalmente 1 hora, né, de reunião, até para não ter risco da gente atrasar para entrar em outra. Então, busquem sempre colocar 1 hora de diferença entre uma reunião e outra. E sempre é muito importante, sempre que vocês forem agendar uma reunião que seja para apresentação de clientes,
vocês alterem aqui os participantes, vocês já vão estar automaticamente é, responsabilizados por participarem dessa reunião, porque vocês estão agendando ela, mas sempre procurem me marcar aqui, o David e o contato da Prosperar, tá? Porque se eu tô em casa, se eu tô na minha casa e não no escritório, eu acabo vendo pelo meu telefone onde está logado o meu Bitrix no meu telefone particular. Se eu estiver no escritório, o agendamento ele já vai aparecer lá no meu computador do trabalho, tá? Ao qual eu estou logado no contato no e-mail da Prosperar. Então sempre marquem o meu contato e o contato da Prosperar para poder agendar a reunião, tá? Feito isso, você alterou aqui, então você colocou a data, colocou o nome do evento, qual o nome do cliente no caso, né? O horário, você alterou os participantes, você me colocou como participante daquela reunião e você vai criar a reunião. Perfeito. Está criado aqui, ele já vai subir tanto no meu calendário quanto no seu, ele já vai fazer esse apontamento aqui que eu tenho uma reunião hoje às 15 horas com determinado cliente. Tá? Então vocês já podem colocar inclusive aqui do ladinho o, é, o link de acesso da reunião, por exemplo, tá? Já podem colocar aqui, ele vai me avisar aqui 15 minutos antes que nós temos uma reunião para participar a partir das 15 horas. Beleza? Então o calendário é bem simples de participar. E aí sempre questionem, sempre perguntem, sempre agendem ali. E se por algum motivo a gente não conseguir, eu não conseguir participar da reunião de fechamento, eu consigo passar para alguém que possa realizar esse fechamento. E aqui mesmo dentro do Bitrix 24, vocês estão vendo essa barrinha lateral, aqui onde nós temos o calendário, ao qual a gente está utilizando nesse momento, você pode jogar aqui para dentro do CRM. Aqui no CRM vão aparecer todas as empresas que nós estamos em tratativas, tá? Então todas as empresas em que nós estamos tratando, com quem nós estamos conversando nesse momento, estão aqui. Então elas estão divididas por empresas que não têm interesse no nosso negócio, então a gente já joga para cá para não ter o risco de entrarmos em contato novamente com esse cliente, né? Então até mesmo para não criar um atrito desnecessário com essa empresa, tá? Então a gente já joga por aqui. Então no momento que vocês estiverem prospectando, sempre dá uma conferida aqui se essa empresa já não foi contatada anteriormente, se já não é uma empresa que está em prospecção com algum comercial, se não é uma empresa com quem nós já estamos em tratativas de negócio ou empresas com que nós já estamos com contato futuro agendado, tá? Então aqui nós temos empresas sem interesse, empresas em prospecção, empresas em contato, empresas com contato futuro, empresas em negociação, negócio fechado e a cobrança enviada. E acho que ali mais para frente tem um que a gente nem utiliza, que é o pagamento. Aqui eu coloquei um teste, até deixa eu excluir esse teste aqui, que eu vou criar um novo. Então a gente pode criar um novo negócio aqui em cima, nesse verde aqui. Você pode criar um negócio ou você pode vir por aqui, ó, através dessas barrinhas aqui em cima. Normalmente eu utilizo aqui, tá, para criar um novo negócio. Eu clico, ele vai abrir a página para mim. Então vamos pegar lá no nosso base CNPJ os dados de um cliente e jogar aqui dentro, tá? Vamos imaginar que nós fizemos um contato com algum cliente aqui da região. Vamos pegar, por exemplo, essa empresa aqui, essa agência GRS Produções. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos copiar o nome da empresa. Nós vamos colocar aqui em cima a etapa que o cliente está. Então nós estamos iniciando o contato, então é um cliente que está em prospecção. O nome do responsável, com quem isso aqui a gente só vai fazer após o primeiro contato, tá? A gente vai entrar em contato com a empresa e a partir desse primeiro contato nós conversamos com alguém lá, que seja, vamos pegar aqui, por exemplo, aqui os quadros dos sócios são o Jean e o Rafael. Então digamos que a gente ligou nessa empresa e a gente conversou com o Rafael. Então a gente vai copiar o nome do Rafael, vai pegar o primeiro nome dele, colocar aqui. Se for o Rafael, se for o Alex, ou o fulano, o ciclano ou o beltrano, não interessa. A gente vai colocar o nome da pessoa com quem nós conversamos aqui. Não tem nada cadastrado com esse nome, então a gente vai criar um novo contato. E aí nós vamos pegar o número de telefone com o qual nós conversamos com ele. Então se a gente entrou em contato por esse telefone aqui e conseguiu conversar com o Rafael, nós vamos pegar esse número de telefone, vamos cadastrar aqui.
Se for por e-mail, e foi por esse mesmo e-mail ao qual nós fizemos o primeiro contato, nós vamos colocar esse endereço de e-mail ali. Mas se for por telefone, coloca só o telefone. Então vamos imaginar aqui que a gente falou com o Rafael por telefone, tá? A gente pode colocar o endereço da empresa, o nome da empresa dele. Aqui, como já está a agência GRS, não tem o nome fantasia, então a gente pode copiar a mesma razão social. O nosso tipo de negócio que é serviço, a gente não vende produtos. E aqui a forma onde nós entramos em contato com ele, se for por chamada, se for por e-mail, se for através de um site que nós contatamos a empresa, se for um formulário que a gente recebeu, ou qualquer que seja o outro contato. Esse contato aqui, então, nós for por via telefônica, a gente chama ele por telefone. A data em que nós iniciamos o contato com ele, então hoje, dia 26 de julho, e o responsável. Quando vocês estiverem logados na sua conta, o nome de vocês vai aparecer aqui. Se vocês quiserem alterar o responsável por esse contato, isso normalmente quem faz é a gente pode alterar o responsável desse lead aqui. Então a gente pode fazer aqui e escolher qual colaborador será o responsável por esse lead. E aqui mais para baixo você já consegue, por exemplo, adicionar um produto. Você conversou inicialmente com a empresa, você já consegue ter uma ideia do que oferecer para esse cliente. Se é um plano financeiro básico, se é o premium, se é o pacote financeiro completo, enfim. Aqui até nem tem os pacotes para MEI. Isso é mais para uma base. Isso é mais para uma base do que realmente vai ser o preço praticado final, tá? Mas vocês podem colocar aqui um plano financeiro completo e dar um salvar. E aqui o lead de você está criado. Tá? Então está aqui o contato, o telefone de contato dessa pessoa, por onde que nós conversamos com ele, a data de início, tá? E aqui vocês podem deixar ele disponível para todos ou não. Normalmente eu digo para vocês deixarem para não, porque daí vocês ficam responsáveis por esse contato diretamente. E somente eu posso, como diretor, como proprietário aqui do CRM, eu consigo alterar, se for necessário, o consultor que está em contato com a empresa. Mas você pode deixar fechado e salvar. E o lead está criado, tá? Então ele já vai aparecer aqui nas prospecções, ó. Tá aqui, agência GRS Produções, o valor, o contato e o número de telefone. Se a gente quiser pegar aqui, ele já vai me dar um número de telefone para poder fazer um novo contato com esse cliente. Beleza? Então, digamos assim, eu conversei com o Rafael, então ele está no meu funil de vendas, ele está em prospecção, tá? Então a gente fez o primeiro contato e o cliente ele gerou um interesse. Ele tem interesse em conversar e nós vamos agendar uma reunião com esse cliente para fazer uma apresentação mais formal sobre os nossos produtos e as nossas soluções. A partir do momento que nós temos uma reunião marcada, vocês vão colocar lá no calendário o dia, o horário e a empresa com quem nós estamos conversando e lembrar lá de me marcar. Então vamos dizer assim, que na segunda-feira, dia 29, nós marcamos ali com o Rafael, tá? Então nós vamos ter lá a reunião com o Rafael da GRS. Nós marcamos para as 9 horas da manhã. E vamos colocar aqui o David e a Prosperar como responsáveis, tá? Para essa reunião. E beleza, a reunião está criada. Feito isso, volta lá no CRM. E joga ele para cá. É só arrastar, ó. Vocês arrastarem, já vai aparecer aqui que ele já está em contato. Ou seja, clientes que estão em contato são clientes com reunião marcada, são clientes que a gente está conversando, está negociando com esse cliente. Começamos uma apresentação com esse cliente, ele está no nosso funil, a gente está trabalhando esse cliente. Beleza, chegou na segunda-feira, dia 29, nós realizamos a reunião com o Rafael e o Rafael se interessou. Ele tem interesse em mudar para o BPO, tá? Ele tem interesse em implementar o BPO no negócio dele. Uma vez que a reunião está marcada, que nós fizemos a reunião, o cliente ele passa para a etapa de negociação. Então ele está em negociação, a gente está negociando valores com o cliente e quais os serviços que nós vamos oferecer para ele dentro dos valores acordados. Beleza? Então digamos que o Rafael, ele topou
o nosso plano financeiro básico. Para ele não tem interesse em emitir notas fiscais, por exemplo, e ele tem interesse no nosso plano financeiro básico, e nós conseguimos o comercial que negociou com o Rafael, ele conseguiu o plano financeiro básico por R$2.000. Então a gente vai aqui no plano básico, a gente consegue alterar o valor aqui, tá? Então ele já está aqui como 2.000 e salvar. Beleza, 2.000, já atualizou aqui. Então ele está com o negócio fechado. Ele aceitou, nós já negociamos tudo com ele, está com o negócio fechado. O negócio está fechado, ele assinou o contrato, o que precisa ser feito? O pagamento. Ele vai fazer um pagamento inicial porque os nossos serviços, o cliente ele paga e utiliza. A gente fala que o pagamento ele é a implementação, ele paga a implementação do BPO, mas ele basicamente ele vai pagar para utilizar os nossos serviços. Então ele paga e utiliza, ele sempre paga antecipado, como se fosse a Netflix. Então, uma vez aqui, o comercial já fez a parte dele. O contrato está assinado, já fez a prospecção, já entrou em contato com o cliente, já fez a negociação e já fechou o contrato. Já fechou o contrato, então ele vai para a parte de cobrança. Então, a partir daqui é com o nosso time interno. Então, nós vamos pegar a partir daqui, o contrato está fechado, a gente vai conferir se está tudo assinado, se está tudo certinho. Uma vez que está tudo certo, nós vamos enviar a cobrança para ele. A cobrança enviada, show de bola. Foi enviada a cobrança, a gente aguarda o pagamento. Assim que o pagamento for identificado na nossa fatura, o cliente joga aqui como pago, a gente faz a identificação dessa fatura, né, lá dentro da nossa conta bancária, e aí a gente entra em contato com o cliente para iniciar a implementação do BPO e começar a trabalhar com esse cliente no dia a dia. Ou seja, pessoal, o negócio aqui é muito fácil, tá? Uma vez criado o lead, você arrasta ele nas tabelas aqui nas quais nós queremos utilizar ele e tá tudo certo. Criar é aqui, você vai criar um novo negócio com os dados que você vai buscar lá dentro do base CNPJ. Você sempre lembra de alterar a etapa aqui inicial para prospecção. Você está iniciando o contato com o cliente, o contato responsável, o número de telefone, o nome da empresa, os dados necessários aqui, serviços e o responsável pela empresa, pelo lead, que sempre vão ser vocês aqui, tá? Aqui está a Prosperar porque eu estou logado na conta da Prosperar, mas aqui quando vocês logarem na conta de vocês, será com a conta de vocês. Beleza, pessoal? Acredito que da nossa parte é isso. Esse é o treinamento básico de sistemas, de serviços que a gente tem a oferecer. E a gente fica à disposição de vocês para que vocês tirem as dúvidas conosco e entrem em contato e comecem a prospectar clientes aí com o maior sucesso possível, tá? Nós vamos disponibilizar para vocês também nos grupos de WhatsApp, do Telegram, algumas tratativas, né, algumas formas que nós temos ali de abordagem de clientes. Nós vamos disponibilizar também imagens para vocês estarem trabalhando com clientes que estarão no seu funil. Então vocês vão iniciar um atendimento e depois vocês vão manter um atendimento com esse cliente, enviando algumas promoções que a gente pode vir fazer ao longo do tempo, enviando alguns serviços, os novos serviços que a gente tem, para tentar gerar o interesse para que esses negócios venham a ser fechados. Beleza, gente? Do mais, ficamos à disposição e qualquer coisa é só nos chamar. Um abraço.